Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então para mais uma videoaula de teatro aqui das Oficinas Culturais de Caraguatatuba pela Fundac, que nesse ano de 2021 ainda segue de forma virtual por conta da pandemia. Bom, a videoaula de hoje eu queria falar com vocês um pouquinho a respeito de um conceito criado pelo Stanislavski, que é um ator russo que desenvolveu uma metodologia que é praticamente a base de diversas outras metodologias de interpretação, de atuação, né, que ele desenvolveu lá na Rússia. E inclusive as metodologias que não são pautadas nele por diversas vezes citam ela como comparação, né, para apostar em outros olhares metodológicos em relação à atuação, mas o fato é que essa metodologia do Stanislavski acabou servindo de base para o trabalho de atuação, né, do teatro moderno, né? E hoje em dia é muito utilizada ainda os desdobramentos dessa metodologia por outros mestres, digamos assim, do teatro, assim como acabou se tornando Stanislavski, em diversas outras metodologias, principalmente para cinema, mas também muito para teatro. Né? O Actors Studio, por exemplo, bebe um pouco na fonte, aí desdobra e transforma a metodologia, desenvolve, apura alguns conceitos pesquisados e elencados pelo Stanislavski nesse método Stanislavski de atuação. Tanto que é a base, inclusive, a metodologia dele de ensino da atuação, de interpretação em diversos cursos de formação. Então é bastante importante conhecer a metodologia do Stanislavski. Eu gosto muito de várias coisas que ele descobriu e nos trouxe nessa metodologia. E o que eu queria compartilhar com vocês aqui é o famoso C, né, que é meio que talvez um dos conceitos mais conhecidos da metodologia dele, que é uma grande chave de interpretação utilizada por diversos outros artistas também, profissionais da área de teatro, cinema e inclusive para desenvolver outras metodologias. O que é esse C, né, que alguns conhecem como C mágico do Stanislavski, que não é C de letra, é C-S-E, e si, né? E para trazer aqui, eu acho que para trazer aqui de forma um pouco mais clara, eu achei um artigo na internet da professora Eugênia Tereza de Andrade, que ela é professora de teatro e diretora de teatro em São Paulo, que eu achei bastante sucinto e esclarecedor. E por que eu quero trazer esse conceito do ser mágico de Stanislavski agora? É por conta do que a gente vem conversando nas outras videoaulas que vocês podem conferir aqui no canal do YouTube das Oficinas Culturais 2021 de Caraguatatuba, que a gente tem falado de improvisação, a gente falou de verossimilhança, a gente tem falado de algumas coisas nessa base de início, né, do curso, e acho que o C ajuda como uma chave para a gente a trabalhar a improvisação e todo o desenvolvimento. Enfim, eu queria ler aqui para vocês um trechinho do artigo dela, que ela começa falando um pouco do Stanislavski, e aí ela fala então do artigo, fala um pouquinho sobre esse ser mágico. Vou ler para vocês. Aqui nesse artigo não seria adequado falar dos ensinamentos mais sofisticados da criação de personagens. Quero apenas destacar aquilo que o mestre russo chama de ser mágico. E o que seria, enfim? Trata-se de você imaginar-se no lugar de outra pessoa e agir como se fosse ela própria. Assim, por exemplo, e se eu fosse fulano, como me sentiria? Em apenas alguns minutos, usando-se o se, nossa imaginação pode entrar em ação e nos colocar imediatamente no papel e lugar daquela pessoa. Não importa se essa pessoa seja jovem, velha, homem, mulher, criança, feia, bonita, inteligente ou não, doente, sã, qualquer um deles é um ser humano e tem sensibilidade.
Ao terminar de ler este artigo, experimente fazer esse exercício do ser mágico. Não precisa fechar os olhos nem ficar sentado. Imagine-se sendo outra pessoa que você conhece ou que ouviu falar. É interessante e saudável para cada um de nós pensar por minutos no ser mágico de Stanislavski. Se eu estivesse naquele lugar, e se isso fosse comigo? Esse treino de imaginação tão simples do ser mágico pode ser um exercício de consciência sensível, necessário a todos nós, os humanos. Daí nasce a emoção, matéria-prima do teatro. Bom, eu acho que ela apresenta de forma bastante clara o ser mágico, né? O ser, então, é o e se eu fosse a personagem tal? E se acontecesse tal coisa comigo? Aqui a gente tem uma chave que serve para dois movimentos. Se eu estou estudando uma personagem e eu falo, e se eu fosse o Hamlet? Né? É um eu e se eu entro na pele dessa personagem que é construída a partir de vários sentidos das ações dele. E quando eu falo e se acontecesse tal coisa comigo, ao mesmo tempo que a personagem é construída com o que acontece com ela, né, o desenvolvimento da sua ação, a gente pode construir uma personagem a partir disso, mas no jogo de improvisação, por vezes, se eu uso o e se acontecesse tal coisa comigo, ao invés do e se eu fosse um médico, por exemplo, e acontecesse tal coisa comigo, eu posso ligar uma chave de reação mais imediata da minha atitude como Ailton, como pessoa, como eu, né? E se acontecesse de me roubarem uma carteira? Isso é uma ação. Agora, se eu penso, e se eu fosse alguém indo pagar uma conta e roubassem a minha carteira? Percebe que eu coloco um e se eu fosse alguém pagar uma conta, já pode não ser eu exatamente, já é uma personagem. E ela foi roubada. E se roubasse a carteira dessa personagem? Então existe um ser mágico que desenvolve, ajuda a gente a desenvolver essa personagem. E quando eu coloco um e se me roubassem a carteira, como eu reagiria, imediatamente eu já começo a entrar no jogo da imaginação, mas diretamente pela minha própria persona. Isso é muito utilizado, inclusive, em algumas metodologias de cinema, por exemplo, que preferem trabalhar com as reações diretas do próprio ator na situação da personagem. Quando a gente pensa no teatro, a gente começa a trabalhar justamente essa reação, mas já pensada com a influência de uma outra persona que não é o ator, mas é a personagem. Enfim, são questões para a gente pensar dessa chave mágica que é o se, e se eu fosse tal, e se acontecesse tal coisa, porque realmente é, um, é uma chave que coloca a gente ativamente no uso da própria imaginação. Quando eu começo a pensar, mas e se me roubasse? O meu corpo reage, porque isso a gente também nunca pode perder de vista. Quando a gente fala em atuação, em interpretação, não é só a minha cabeça trabalhando. Porque se eu só penso e escrevo, falo, eu não estou exatamente atuando. Eu estou, de repente, criando uma dramaturgia que pode virar alguma coisa. Mas na hora da atuação, o ator é ação. Né? Eu e se tem que me movimentar, já agir. Então, esse e se ajuda a gente a se colocar ativamente numa situação e reagir. O nosso corpo todo começa a reagir àquilo. Por isso que a gente faz tanto trabalho de sensibilização corporal, vocal, tanto trabalho de criatividade, desenvolvimento, né, da criatividade para ter mais ferramenta para quando eu ligo essas chaves, como e se acontecesse tal coisa comigo, e se eu fosse tal personagem, acontecesse tal coisa. Porque o personagem é apresentado no teatro por meio das ações dele. É por meio das ações que a gente vai identificando quem é essa personagem, como ela sente, como ela pensa, e vai, nesse identificar, vai se envolvendo e vivendo junto com ela aquela emoção. Eu acho que a Teresa também é muito feliz quando ela coloca justamente que o teatro é a construção dessa emoção com o público.
E eu vou deixar vocês aqui. Por enquanto, a gente se vê na nossa próxima videoaula, mas aproveitem para fazer esse exercício proposto pela Teresa no artigo dela. É um exercício bastante interessante que vale a pena fazer e, como ela bem diz, não precisa fechar os olhos para imaginar, é um exercício ativo. Então pense em um e se de forma a já se colocar em ação. E a gente se vê então na próxima videoaula. Até mais!